A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Temos connosco Hugo Soares, secretário-geral e líder parlamentar do PSD. Bem-vindo a esta entrevista. Temos que começar pelo tema da semana, é inevitável. O PSD vai indicar 2 juízes para o Tribunal Constitucional e entregar o 3º juiz ao Chega? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É sempre um gosto voltar ao Observador. Eu, sobre as negociações para os órgãos externos da Assembleia da República, não me levarão a mal não fazer absolutamente nenhum comentário. Creio sinceramente que tudo aquilo que é dito no espaço público causa depois dificuldades nas negociações. Nós conhecemos as circunstâncias em que essas negociações estão a ser feitas, com o Partido Socialista, com o Chega e, de resto, com mais partidos, e que, evidentemente, tudo o que se disser no espaço público, depois ficamos escravos das nossas palavras e das nossas posições. E eu julgo que numa negociação o recato, o bom senso, mas sobretudo o recato, é meio caminho andado para as coisas correrem bem. E, portanto, eu não queria mesmo contribuir para que se alongassem e se arrastassem estas negociações, razão pela qual bem sei que será ou não o tema da semana, na vossa perspectiva, pelos vistos é, mas eu não vou querer alimentá-lo. Na nossa e na perspectiva de José Luís Carneiro, que falou publicamente sobre o tema e disse precisamente que o PSD se preparava para entregar um lugar de juiz constitucional ao Chega e ficar com os 2 nas 3 vagas que há por preencher. José Luís Carneiro precipitou-se, mentiu. Não vou fazer nenhum comentário sobre o que disse o Dr. José Luís Carneiro. Vou apenas dizer o seguinte a respeito do Tribunal Constitucional. Faz-me alguma espécie como se diz que se entrega ou ao Partido Socialista ou ao PSD ou ao Chega o Tribunal Constitucional. Não se entrega a ninguém. Os juízes não são de ninguém. De resto, uma das características da magistratura é precisamente a imparcialidade, ou espero que seja. E sabemos que é. E, portanto, não sei que visão os outros têm. E os outros falam de todos sobre o Tribunal Constitucional, mas a minha visão da indicação de juízes que têm que ser eleitos pelo Parlamento, com uma maioria de 2/3, como sabem, é que eles não são de ninguém. Não são do PSD, não são do Partido Socialista, não são do Chega. Mais a mais, é fácil poder olhar para as decisões do Tribunal Constitucional e ver, sobretudo, juízes que foram indicados para as listas para serem eleitos pelo PSD e que votam contra, enfim, contra vontades políticas do PSD, se quiser. E isso demonstra bem, julgo, a imparcialidade dos senhores juízes do Tribunal Constitucional, razão pela qual, a esse propósito, dizer só apenas que o Tribunal Constitucional não é de ninguém, o Tribunal Constitucional não é dos partidos que indicam os juízes, nem os juízes são dos partidos que os indicam. Mas vamos então fixar-nos na expressão indicar para não haver mal-entendidos. Mas faz a diferença toda. Mas há acontecer... Eu nem diria indicar, eu diria propor. Eu acho que a expressão correta e certa é propor. Vamos imaginar que o PSD propõe 2 juízes para o Tribunal Constitucional, o Chega propõe o 3º e o Partido Socialista fica de fora deste acordo. A acontecer isso não seria quebrar uma tradição parlamentar? Vamos imaginar que o Partido Comunista Português propõe um juiz, vamos imaginar que historicamente não é assim. Certo, mas o Partido Socialista e o PSD, por tradição... Qualquer comentário que eu faça sobre isso, estou já a induzir uma posição por parte do PSD que eu não quero. E, portanto, eu não vou fazer nenhum comentário mesmo. Mas em abstrato vê vantagens num Tribunal Constitucional mais à direita? O Miguel é um extraordinário jornalista e pode dar a volta ao círculo às vezes que quiser. E eu não vou sair do mesmo sítio. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso, porque evidentemente qualquer posição que eu tome sobre isso é lida como uma posição de partida do PSD nestas negociações. E eu não quero que isso aconteça, manifestamente. Uma última questão sobre este tema. Isso é factual, não tem existido acordo entre os 3 partidos. Portanto, se esse acordo falhar, se não for mesmo possível chegar a acordo, o
PSD entregará ou proporá os juízes mesmo sem acordo. Sobre isso, dizer o seguinte. Levará a lista a votos sem acordo. Sobre isso, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, como sabem, a tradição, como Miguel bem chamou a colação, era que a distribuição dos lugares propostos para os órgãos externos da Assembleia da República, que são muitos, são variados, de várias índoles até, acontecesse entre o partido maior com representatividade parlamentar e o segundo partido com representatividade parlamentar. Desde a primeira hora que o PSD entendeu que devia encetar negociações com os dois maiores partidos da oposição. Eu creio que fui muito claro naquilo que estou a dizer. Ora, estas negociações têm-se arrastado durante muito tempo, diria até demasiado tempo, estou de acordo com isso, e julgo que os adiamentos sucessivos não denotam não contribuem para o prestígio das instituições. Não é que os órgãos não funcionem, vamos também ser absolutamente francos. A Provedoria de Justiça tem, de resto, uma senhora vice-provedora que está a trabalhar e que é extraordinária já agora. O Tribunal Constitucional tem preferido decisões. Todos os demais órgãos continuam com as pessoas que, entretanto, ainda não vagaram o lugar porque ainda não há nova eleição e, portanto, é bom que o país também saiba que o país não está paralisado por causa das eleições para os órgãos externos. Mas eu acho que este é um tema que diz muito pouco ao país. Já agora devo dizer que é um tema de bolha política, de comentador. O Tribunal Constitucional tem uma importância própria no nosso tem, como todos os outros, mas eles funcionam, não há problema nenhum quanto a isso. Agora, isto não significa que eu não entenda também que estas negociações se alongam por demasiado tempo e, da minha parte, posso dizer à vontade, se é isso que está à procura, direi sem nenhuma tibieza, que marcadas que estejam novamente as eleições e a data de entrega das listas, o PSD não contribuirá para que haja mais nenhum adiamento. E o Chega terá pelo menos direito a indicar um juiz, a propor um juiz. O Miguel tem graça. Mas sim ou não? Eu já lhe respondi a isso, eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Como posição de princípio, o PSD... Não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Nenhum comentário sobre isso, nem sobre o Tribunal Constitucional, nem sobre o Conselho Superior da Magistratura, nem sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional, nem sobre o Conselho Superior do Ministério Público, nem sobre... É só porque era uma posição de princípio do Partido Socialista não ter um juiz proposto pelo Chega no Tribunal Constitucional. Pelo menos no início da discussão era uma posição de princípio do Partido Socialista. Eu aí só vou dizer o seguinte, não foi isso que eu li, entretanto, mas não faço ideia. Não vou fazer nenhum comentário. Vamos mudar de tema aqui para falar da reforma laboral. Tem havido... Esta semana houve um tom um bocadinho diferente no fim das negociações. Queremos perguntar-lhe se já está mais convicto da boa-fé da UGT, porque o PSD, também o que Soares, tem sugerido que a Central Sindical está, de alguma forma, a agir em nome dos interesses do PS. Eu não estou nem mais convencido nem menos convencido. Eu julgo sinceramente, em primeiro lugar, que o Governo está a fazer aquilo que deve ser feito. Em primeiro lugar, propor uma reforma da legislação laboral com alguma profundidade. E a razão é muito simples. As reformas e as transformações devem-se fazer em períodos de grande normalidade e, sobretudo, quando a economia está a crescer, quando a economia está manifestamente pujante e quando o emprego, porque é disso que falamos, está em máximos que nunca houve registros destes máximos. Eu julgo que às vezes nós puxamos muito pouco, não me levem a mal dizer isto, todos nós, mesmo quem governa já agora, pelas coisas que são boas, por aquilo que dá ânimo. Portugal hoje tem números de emprego que nunca teve, desde que há registros históricos. Isto é de assinalar. Isto é o espelho de uma economia pujante e é o espelho de uma sociedade justa do ponto de vista social. O pior que pode haver é alguém procurar emprego, querer trabalhar, querer ter uma remuneração e não ter emprego. E hoje em Portugal os números são históricos, nunca aconteceram antes. Ora, isto significa que é um bom momento para prepararmos a nossa economia para lhe dar mais competitividade para o futuro. O que é que o Governo está a fazer desde junho do ano passado? Está em negociações com os parceiros sociais. E está a negociar com os parceiros sociais que quiseram negociar. É sabido, é público, que a CGTP, desde a primeira hora, disse que não estava disponível para negociar e que achava que esta reforma devia ser rasgada, foi de resto a terminologia utilizada. Nós estamos a fazer, nós, PSD, em representação aqui, evidentemente, o Governo está a fazer todos os esforços de negociação com a concertação social e julgo que é assim que deve ser.
Há questões substantivas que eu não acredito que haja um português ou um trabalhador que esteja contra. Até aqui nós optamos apenas por falar pela metodologia. Como sabem, em todas as entrevistas que fui dando e todas as declarações públicas que fiz sobre o tema, eu nunca quis entrar na substância da reforma e cingi-me apenas a falar da metodologia. A metodologia deve ser esta, deve ser mesmo o de levar ao máximo a concertação social. Mas acho que é também chegar à altura de nós olharmos para as questões substantivas e aquelas que aparentemente separam a OGT dos restantes parceiros sociais e perguntar ao país se o país tem a mesma visão, se os trabalhadores têm a mesma visão. O caso do Banco de Horas, por exemplo, que é um dos mais conhecidos. O que é o Banco de Horas? O Banco de Horas é a possibilidade de, ponto a sublinhar, por acordo entre trabalhador e a empresa, o trabalhador poder, numa semana, num determinado dia, corresponder com mais horas de trabalho do que o seu horário de trabalho normal. Isto acontece quando? Isto acontece, como sabem, as economias são dinâmicas, os mercados são competitivos e funcionam a uma escala cada vez mais global. Uma empresa que a determinada altura tem um volume de encomendas maior do que o normal, quer fazer face, para quê? Para poder crescer, para poder ter mais lucro, para quê? Para poder pagar melhores salários, para apostar em inovação, para poder contratar mais, precisa de corresponder e dizer que sim àquela encomenda e precisa de mais horas de trabalho. Ora, o que significa é que, por acordo, pode perguntar aos seus trabalhadores o seguinte: olha, os senhores, nós temos estas encomendas. Os senhores importam-se nesta semana trabalharem mais 2 horas por dia? Se o trabalhador disser que sim, significa isso, o Banco de Horas é isso mesmo, que na semana seguinte o trabalhador pode descontar essas suas 2 horas no horário de trabalho e usufruí-las para tempo de lazer, tempo de qualidade no seu cotidiano, que é algo que nós falamos muitas vezes. Eu acho que não há nenhum trabalhador que veja aqui uma agressão aos seus direitos laborais. E aí está a falar, como dizia, para o país, levando ao máximo, foi a expressão que usou, a concertação social, a uma certa altura é preciso falar para o país. Certo. E isto de levar ao máximo a concertação, o que é que quer dizer? Se o acordo falhar, tem de se levar o pacote inicial, na maneira como está agora, ao Parlamento e pronto? Isso, com franqueza, o Governo decidirá, mas se me perguntar a mim, e quer dizer, já ouvimos o Primeiro-Ministro falar sobre o tema, também não estou a dizer, não estou a dar novidade nenhuma, é evidente que se não houver acordo de concertação social, o caminho, o processo legislativo deverá seguir os seus termos. O que também não é novidade, já agora. Eu às vezes espanto-me porque ontem ouvi o líder do Partido Socialista apelar ao Governo para que voltasse a sentar a CGTP na concertação social. É de gargalhada, com toda a franqueza. Então, o líder do Partido Socialista acha que o Governo deve pedir pelas alminhas à CGTP para se sentar na concertação social, quando a CGTP disse desde a primeira hora que não queria estar sentada à mesa. Mas mais, é sequer objetivo ou algum político com responsabilidade acha que a CGTP, que apareceu numa reunião para a qual não foi convidada, forçando a entrada, e veja-se, vai de palco e de microfone e colunas atrás para uma reunião onde eles queriam estar. Há alguém que queira seriamente discutir alguma coisa e vá de palco mesmo, e reunião para uma reunião? Isso não existe. Quando eu digo palco é mesmo um estrado para fazer a sua manifestação. Valha-me Deus, a CGTP não quer, nem vai negociar com o Governo, porque não quer apenas criar ruído. Mas, por outro lado, não deixa de ter a sua graça. O Dr. José Luís Carneiro era membro de um governo que teve uma agenda para a legislação laboral, a agenda para o trabalho digno, que era esta a designação, que não teve acordo na concertação social, que não teve o acordo de nenhuma central sindical. E fez o seu caminho, trouxe a proposta para o Parlamento e aprovou aqui, julgo até com a maioria absoluta, do Dr. António Costa. Ora, o mesmo partido que há cerca de 3 anos não teve acordo na concertação social, que aprovou no Parlamento, e mais, que teve um alto responsável que tratava a concertação social como feira de gado, eu peço muita desculpa, mas não tem legitimidade para apontar o dedo a este Governo no que diz respeito ao diálogo social. Acho que está a haver alguma hipocrisia da parte do PS nesta parte? Não é hipocrisia, é mais do que hipocrisia, é mesmo uma deriva, olhe, populista se quiser, que não faz sentido nenhum. O PS devia ter responsabilidade. A pergunta ao PS que se deve fazer hoje é: o PS é contra o Banco de Horas tal qual eu aqui o expliquei? O PS é contra o outsourcing, que é outro dos temas que separa a UGT da proposta do Governo? O outsourcing é a coisa mais simples do mundo. É uma empresa, por exemplo, de sapatos,
poder-se apenas exclusivamente dedicar àquilo que faz bem, que é a produção de sapatos, para poder ser mais especializada, para ser mais competitiva. Fazer outsourcing em áreas que não são essenciais. Imaginemos que na área informática não precisa ter técnicos informáticos, contrata fora, contrata uma empresa fora e cada um se especializa naquilo que melhor sabe fazer. Eu não vejo aqui nenhuma agressão aos trabalhadores, com toda a franqueza, não vejo mesmo. Vejo, até porque esta dicotomia entre aquilo que é bom para as empresas e é mau para os trabalhadores é algo absolutamente revolucionário, é algo que eu julgo que já ficou lá atrás. O país em que eu acredito é o país onde o emprego é criado pelas empresas. Mas já que falava da que os salários são pagos pelas empresas. Mas já que falava da posição do PS e quando o acordo chegar ao Parlamento, o PS tem dito que vota contra, o Chega mandou rasgar e fazer de novo. Como é que se chega a acordo nestas circunstâncias? Está a ver, por isso é que eu acho que a discussão no espaço público deve ser o mais reduzida possível. Depois ficamos escravos. Mas isto já foram posições assumidas, não é? Depois foram, e depois tiverem que voltar atrás. Pronto, os políticos são craques a arranjar nuances no seu discurso para poder depois ter matizes nas suas posições. E eu creio que espero, sinceramente, que seja isso que venha a acontecer. Tem havido, de resto, também uma intervenção muito positiva do Sr. Presidente da República nesta matéria, apelando constantemente ao diálogo, e eu julgo que isso é mesmo muito positivo. E devo dizer que é a minha convicção de que Portugal vai ter uma legislação laboral mais competitiva, mais amiga dos trabalhadores e mais amiga das empresas, porque as duas coisas são compagináveis e possíveis. Mas deixa-me só perguntar se acha que ainda é possível o PS, com tudo o que disse, não é? Sobre a postura do PS ainda recuar, ou se é naturalmente uma reforma que deve acontecer? Eu sou profundamente crente. Só quero saber se é mais crente à direita para esta reforma. Eu sou profundamente crente, e como sou profundamente crente e acredito também na capacidade de diálogo dos deputados no Parlamento, juntando as duas coisas, eu estou convencido que ainda é possível ter... Quer o Partido Socialista, quer o Chega. Isso leva-me a outro ponto. Daqui a bocado vai-nos prometer 2/3 para a reforma laboral. Eu gostava. E porquê é que é impossível isso? Vamos lá ver. É outro dos temas que eu tenho procurado várias vezes falar sobre eles, que é, a mim custa-me muito, esta ideia peregrina de que quando o PSD fala com o PS não pode falar com o Chega, ou quando fala com o Chega não pode falar com o PS. Neste caso só porque o conteúdo da reforma é natural que não agrada aos dois politicamente, não é? Pois, só que eu não consigo perceber porquê. Honestamente, é curioso. O país está dividido hoje em 3 grandes blocos eleitorais, com o espelho na representatividade parlamentar de forma muito cristalina. À direita, uma direita populista, mais radical, protagonizada pelo Chega. À esquerda, o Partido Socialista, que mais das vezes vai encostando mais à esquerda, designadamente hoje mais com o LIVRE, menos com o Bloco, e com o PCP também por força da expressão da confiança do voto desses dois partidos. E num centro que vai do centro-esquerda ao centro-direita, num centro absolutamente moderado, está a AD. E isso está espelhado, de resto, graficamente, até na composição do Parlamento, não deixa de ser curioso. E eu tenho dito muitas vezes que a transformação, a mudança que o país... é muito mais que uma mudança ideológica, é uma mudança tranquila. O país precisa de mudanças. Eu julgo que ninguém acha que o país deve continuar sem transformações, sem mudanças em vários setores. Quando nós falamos em regular a imigração como regulamos, é a identificação de um problema que era evidente aos olhos de todos. Porquê é que eu não posso fazer isto com o Partido Socialista e com o Chega? Porque se o Chega tiver, o Partido Socialista acha que não deve... Olha, eu digo, creio que já disse publicamente e digo aqui, é um dos grandes méritos que o Partido Chega teve, é verdade. Ter sido o primeiro a colocar o tema da imigração da forma que me colocou, muitas vezes de forma radical, às vezes a arraiar o xenofobismo, é verdade, mas a pôr o dedo na ferida num problema que o país tinha. É manifestamente verdade. Eu recordo-me de Pedro Passos Coelho ter falado sobre isto logo na altura em que houve alterações legislativas. Portanto, o Chega não terá sido o primeiro, mas terá sido o mais vocal. O PSD já tinha alertado para isto. Eu não percebo porque é que o Partido Socialista não aceita que... visto o problema, identificado o problema, não se deve fazer uma transformação, uma mudança. Mas na lei da nacionalidade igual, no IRC igual, na fiscalidade igual. Mas na reforma laboral o Chega mandou rasgar e fazer de novo e Luís Montenegro até o associou à CGTP. Sim, porque é um bom caminho para demonstração. Não, é demonstração, se quiser, aí verbalizada, daquilo que nós dizemos muitas vezes, que o Chega é um partido que se radicaliza, é evidente, que tem no discurso um grau de radicalização muito grande, e que se assemelha muito à extrema-esquerda, isso não há dúvida nenhuma. De resto, creio que os movimentos eleitorais são tão evidentes que falam por si. Um dos principais nichos eleitorais do Partido Chega, designadamente a Sul, foram transferências diretas de votos do Partido Comunista Português
para o Chega. Não deixa de ser curioso, mas é bem verdade. Tem a ver com este discurso mais radical, com este discurso mais populista, e isso aconteceu do ponto de vista da transferência eleitoral, isso está estudado e demonstrado, e basta olhar para os resultados. E, portanto, aquilo que o Primeiro-Ministro quis dizer é que, de facto, o Chega tinha uma linguagem muito parecida com a CGTP. Ponto, tem mesmo. Aí, só volta ao ponto inicial, então é difícil aprovar uma reforma laboral com ele. Veremos. O Partido Chega diz um partido transformador, que não quer que nada fique na mesma. Por eles o regime já tinha caído e construído 3 vezes. Ora, portanto, também acho que na legislação laboral o Partido Chega entende que Portugal precisa de uma economia mais competitiva. É preciso que o Chega se defina. Eu tenho a certeza faça a reforma laboral. Era o que eu dizia. Uma coisa é o discurso político. Às vezes mais radical para vender a eleitor. Eu não sou assim. Eu não gosto disso. Acho que isso prejudica o país e prejudica até os entendimentos entre os partidos. Coisa diferente é depois a realidade concreta do dia-a-dia em que há necessidade dos partidos efetivamente dialogarem. E os políticos, sobretudo os mais experimentados, como eu utilizei há pouco a expressão, são craques depois em matizar as suas posições e ninguém levará a mal que isso aconteça. Eu não levarei certamente porque eu quero mesmo que Portugal tenha uma legislação nova. Só para terminar este tema, se o Governo e o PSD naturalmente conseguirem aprovar apenas uma versão muito mitigada da reforma laboral, isso não é uma derrota? É uma derrota para o país, não é uma derrota para o Governo. Vamos lá ver. O Governo tem a consciência que é um Governo de maioria relativa. E um Governo de maioria relativa tem que encontrar respaldo parlamentar para aprovar legislação. Tem que ter diálogo com os outros partidos. Nem tudo que tem vindo ao Parlamento que vem do Governo sai como aqui chegou. É assim. O que o país tem que perceber depois é as posições de cada um. O país tem que saber o seguinte: o Governo queria fazer isto. A oposição deixou fazer isto. E depois o país mesmo, julga no momento certo. E o momento certo são as eleições. Aí, nessa altura, o país dirá: bem, nós estávamos mais inclinados para uma reforma mais profunda, deposita mais confiança e mais força na AD, para poder fazer transformações com maiorias parlamentares. Se entende que é bom assim e que as transformações não eram necessárias, então continua a votar como tem votado. Mas isso é uma decisão do país. E sobre esse julgamento do país, disse até durante as jornadas parlamentares do PSD que o partido devia propagandear mais as reformas e a tal mudança tranquila que está a fazer. O trabalho do governo não tem sido bem compreendido? Eu acho que tem. Se não tivesse sido compreendido, nós não tínhamos tido eleições legislativas como tivemos depois do governo ter caído e termos reforçado a maioria que tínhamos no Parlamento. O que eu quis dizer com isto é sobretudo a necessidade que eu acho que o governo e o país, e quando eu falo no país, aqui eu falo de todos, os seus jornalistas também, com toda a franqueza, os seus comentadores. Vamos lá ver. Este é o país que, pela primeira vez na história, não apresenta 2 orçamentos consecutivos, ou que apresenta 2 orçamentos consecutivos que não aumentem impostos. Isto nunca aconteceu em democracia. Vejam bem. É um país que tem 2 orçamentos de Estado em que a fiscalidade desce, e desce a vários níveis, como sabem, desce nos impostos sobre os trabalhadores, nos impostos sobre as empresas, com regimes especiais para os jovens, com regimes especiais para a habitação, regimes que de resto são modelos na Europa. É um país onde o emprego está em máximos absolutamente históricos. Nunca, desde que há registros no INE, o país teve tanta gente empregada e tão pouca gente desempregada em consequência do emprego. É um país onde se conseguiu pela primeira vez que o salário médio subisse acima da percentagem que sobe o salário mínimo. O que é que eu quero dizer com isto? O salário mínimo tem subido, mas o salário médio sobe mais ainda. Afasta-se do salário médio. Mas o salário médio sobe mais do que aquilo que era a perspectiva do acordo tripartido do governo em sede de concertação social. Ora, este país, que é o mesmo país onde se regula a imigração, onde se aumentam pensões, onde se aumenta o pagamento do complemento solidário para idosos, deixe-me terminar, por favor. É um país que nós devemos puxar por ele. E agora diz-me assim, acha que o país não compreende isso? Eu acho que o país sente isso no dia-a-dia. Mas não sendo também uma cota à parte de responsabilidade em setores que ficaram para trás, por exemplo, da saúde, em que houve uma gestão de expectativas em que o Governo e o PSD podem ter ficado à Eu acho que na saúde houve um grande equívoco, honestamente. Houve um grande equívoco que tem a ver com o programa de emergência para a saúde, que o Governo disse que apresentava um programa de emergência para a saúde em 60 dias, creio eu, agora não me recordo, e que a oposição propositadamente quis dizer, eu não tenho dúvida sobre isto, é mesmo política partidária daquela mais baixinha, quis dizer que o Governo tinha comprometido em resolver os problemas da saúde em 60 dias. Não foi isso que o Governo disse. O que o Governo se propôs em campanha eleitoral foi em 60 dias apresentar um programa de emergência para a saúde. Mas ainda assim esse programa está a ficar aquém das expectativas criadas, ou não? Sobretudo porque foi um dos grandes temas de campanha em 2000. É curioso que nas últimas semanas tem tudo corrido bem na saúde.
Nós, nas últimas semanas, resolvemos os problemas todos da saúde, das urgências, dos partos em ambulâncias. É uma questão só do espaço mediático. Eu vou dizer o seguinte: o Governo está a empreender reformas profundas no Serviço Nacional de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde, que virão ao Parlamento, certamente, e que serão objeto de discussão também no espaço público, e que visa precisamente ajudar a transformar o Serviço Nacional de Saúde. O que eu queria dizer sobre o Serviço Nacional de Saúde é isto: em primeiro lugar, nós temos um extraordinário Serviço Nacional de Saúde. Quem disser o contrário está a ser injusto e está a ser pouco verdadeiro na análise. Nós temos um extraordinário Serviço Nacional de Saúde que compara com os melhores do mundo. Eu não tenho dúvida sobre isto. Há problemas localizados que têm expressão, sobretudo, na região de Lisboa e na Península de Setúbal. Tem a ver com a pressão demográfica e com uma coisa que tem a ver com a falta de médicos. Como sabem, uma das prioridades do Governo foi, eu não queria dizer forçar, mas colocar na agenda a necessidade de abertura de mais cursos de medicina para termos mais médicos, designadamente nas zonas do interior. Só que não se formam médicos em 2 dias, mas nós estamos a fazê-lo. Este Governo lançou concursos para novos hospitais, como não acontecia no passado. Está em obras já o novo Hospital de Lisboa e, portanto, as coisas estão a andar do ponto de vista infraestrutural. Mas o país é que ainda não sente essa melhoria, é isso? Porque os números, por exemplo, das listas de espera são piores em 2025 face a 2024. Mas sente, o país sente, não tenha dúvidas que o país sente. Nós é que achamos que o país somos nós. Nós é que achamos que o país vive à volta daquilo que nós dizemos. Não vive, o país sente mesmo. Olha, eu ainda esta semana, quer dizer, é um exemplo mesmo, mas que vou utilizá-lo. Na segunda-feira jantava com o meu sogro, e o meu sogro tinha ido fazer uma ressonância magnética do Serviço Nacional de Saúde num hospital privado, porque o Serviço Nacional de Saúde encaminhou para um hospital privado. E é muito curioso, porque à hora de jantar ele dizia: pá, que bem que isto funciona. Eu sei que não funciona sempre assim, mas na esmagadora maioria dos casos, o Serviço Nacional de Saúde funciona bem. E eu vou dizer uma coisa muito cruel. Toda a vida aconteceu e toda a vida vai acontecer. Os senhores jornalistas, se fizerem a comparação, verão que isso aconteceu todos os anos e vai acontecer sempre. E vão dizer: ai meu Deus, o que o Hugo Soares está a dizer nesta entrevista é verdade. Todos os anos vão nascer crianças em ambulâncias. Graças a Deus que nascem bem e que as mães corre tudo bem e que os partos correm bem. É normal isso acontecer. E dizem: é normal? Não é o desejável? Não. Mas eu sou de Montalegre. Uma pessoa que esteja grávida em Montalegre, em final do tempo de parto, e que, entretanto, o parto acelere até chegar ao hospital, pode acontecer. Pode acontecer, como antes, como sabem, nasciam em casa. Felizmente já não estamos nesses tempos. O meu pai nasceu em casa, se calhar muitos dos vossos pais nasceram em casa. E muitas vezes corria mal, infelizmente, e nós demos passos gigantes na saúde materno-infantil, isso não há dúvida. Agora, não se faça uma crítica velada ao Serviço Nacional de Saúde cada vez que uma coisa destas acontece, vai acontecer mais vezes. Também falha o Serviço Nacional de Saúde? Claro que falha. Os representantes, as pessoas do Serviço Nacional de Saúde são humanas e também falham. É preciso alterar políticas? Mas eu daqueles setores onde, evidentemente, que quem precisa não tem paciência, que quem precisa não aceita que corra mal, e eu percebo isso perfeitamente, percebemos todos. E cada caso que corre mal é um caso angustiante, é evidente. Mas a esmagadora maioria das vezes, eu diria 99% das vezes, o Serviço Nacional de Saúde funciona bem, funciona muito bem. Há pouco falou aí de uma bolha de jornalistas, comentadores que não conseguem olhar para o melhor do país ou que o Governo tem conseguido fazer o país crescer. Temos ouvido também Pedro Passos Coelho fazer algumas críticas ao Governo. Consegue perceber o que é que motiva o antigo Primeiro-Ministro? Deixa-me só voltar à saúde para... Não, eu já vou a isso, não é? Conhecem bem, não fujo a nenhuma resposta. Quer dizer, há coisas que eu não respondo porque não quero, mas fugir não fujo. Veja a questão agora da reorganização das urgências na Península de Setúbal. Nós, em Portugal, todos nós, apelamos, queremos que haja reformas, que haja transformações, e depois, cada vez que há uma transformação, nós sofremos do tal fenómeno NIMBY, não é? Que é not in my backyard. Eu quero, sim senhor, que se mude, mas no meu quintal não. Mudem lá no quintal do vizinho. Na Península de Setúbal acontece uma coisa muito evidente. Por falta de médicos, muitas vezes os serviços de urgência, não estamos a falar dos serviços normais de obstetrícia, vai continuar a haver partos em todos os hospitais na Península de Setúbal, mas as urgências muitas vezes não têm médicos e encerram. Ora, isso causa angústia e imprevisibilidade no acesso às maternidades, aos serviços de obstetrícia.
O governo está a reorganizar e a dizer uma coisa muito simples. Se não há médicos, vamos concentrar os esforços e os recursos a 30 quilómetros daquele hospital onde a urgência vai ser encerrada. Claro que para os senhores presidentes de Câmara, porque acham que pondo-se aos berros e ao lado da população, porque ninguém gosta de dizer vou deixar de ter urgência, acham que isso capitaliza muito do ponto de vista eleitoral. Mas é uma extraordinária medida, é uma extraordinária reforma, se quiser. É uma transformação a bem das populações, a bem da previsibilidade, a bem do melhor serviço. E eu quis voltar atrás para falar sobre isto, para se demonstrar que as coisas são estudadas e as transformações estão em curso. Agora, não se faz tudo num dia, nem Roma e Pavia se fez num dia. E se calhar com Roma e Pavia não se fez num dia, responde também à sua segunda pergunta, que tinha a ver com as críticas que o Dr. Pedro Passos Coelho fez ao governo, apelando sobretudo a maior transformação. E eu posso dizer que acho que eu gosto de quem puxa pelo governo e quem acredita que o governo é capaz de fazer mais. Mas acha que a motivação de Pedro Passos Coelho é apenas essa, de querer ver o país andar mais depressa? Eu não sou, não sou analista político e tampouco consigo ler quais são as motivações intrínsecas de uma opinião. Às vezes consigo ver, outras vezes não. Neste caso, creio sinceramente que tem a ver com o ímpeto transformador que o Dr. Pedro Passos Coelho gostava que o país tivesse e que eu também gostava e que também quero que tenha. Mas enquanto o braço direito de Luís Montenegro, até dentro do partido, faz sentido o Primeiro-Ministro, o líder do PSD, ter respondido com um desafio para eleições diretas no PSD? Essa é uma boa pergunta, porque, em primeiro lugar, o líder do PSD não antecipou as eleições diretas, conforme eu vi aí muitas vezes escrito. O que aconteceu é uma coisa muito simples. Era a altura de marcar eleições diretas. É o calendário normal, interno desafiou do partido. quem tivesse outros caminhos a apresentar-se. Eu acho que fez muito bem. Fez muito bem por uma razão muito simples, porque a política faz-se de clareza. E acho que nós não podemos ser mais claros do que quando pomos as coisas de forma cristalina. É quase um pleonasmo. Quer dizer assim, muito bem, se houver discordâncias, se o partido tiver discordâncias quanto ao caminho a seguir, o partido deve clarificar. Veja que o Dr. Pedro Passos Coelho, eu repito, já o disse em várias ocasiões, é alguém por quem eu tenho a máxima consideração. É alguém de quem eu fui líder parlamentar, portanto, a ligação é muito forte. Colocou duas questões na agenda. Uma era da falta de ambição transformadora do partido, do governo, ou de menos ambição do que ele gostaria, mais lenta se quiserem, e a outra era uma questão de fundo, estratégica, de aliança eleitoral. Vamos ser claros. E até de posicionamento, porque a dada altura, depois, creio que numa entrevista ou numa declaração a seguir tentou clarificar a questão de se o governo devia cair ou não, se a legislação laboral não fosse aprovada. Mas era uma questão também estratégica, de políticas de aliança, e vamos ser muito claros. O Dr. Luís Montenegro foi eleito Primeiro-Ministro com uma posição estratégica que foi, de resto, amplamente debatida, quer internamente, quer depois no espaço público nas campanhas eleitorais, que não podia ser mais clara. Nós assumimos uma posição que era, nós só governaríamos se ganhássemos as eleições, portanto, se tivéssemos mais um voto que o nosso adversário, portanto, não aceitaria o Dr. Luís Montenegro ser Primeiro-Ministro numa coligação pós-eleitoral se não tivesse sido o partido mais votado, e disse sempre que não governaria com uma coligação de governo com o Chega. Ora, este posicionamento estratégico é um posicionamento estratégico que tem que ser validado pelo partido. E se o partido tivesse alguma dúvida sobre isto, agora que vai haver eleições internas, era um momento, evidentemente, para voltar a colocar a questão na agenda. Aparentemente o partido não tem dúvidas. E a questão está resolvida. Precisamente, vamos imaginar que por absurdo alguém enfrentava Luís Montenegro e vencia essas eleições internas. O agora líder do PSD demitia-se Isso tem que perguntar e deixava de ser Primeiro-Ministro. Isso tinha que perguntar ao... Qual seria a consequência prática dessa eventual derrota? Isso teria que perguntar ao atual líder do partido e Primeiro-Ministro, no caso, nessa circunstância, como Presidente do partido. Há uma coisa que eu lhe digo, Miguel, é mesmo em tese, eu não tenho dúvida que, em primeiro lugar, que não haverá candidaturas concorrentes. Sinceramente, é o que eu acho. Mas, independentemente de haver, eu não tenho dúvida nenhuma que o Dr. Luís Montenegro sairia vencedor de qualquer eleição interna no partido. Até contra Pedro Passos Coelho. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, e não digo isto nem com falsa modéstia, nem com nenhuma arrogância, nenhuma mesmo, por amor de Deus, não, é até com muita humildade, mas não tenho sobre isso, sinceramente, dúvida. Conheço muito bem o partido, faço-me essa justiça, conheço o sentimento dos militantes do partido,
conheço a união fortíssima hoje do partido. O partido está manifestamente unido e está mobilizado. O partido vem de sucessivas vitórias eleitorais. O PSD teve muitos anos sem ganhar eleições. Às vezes é bom fazermos aqui um bocadinho de história. Nós, desde 2015, a última das quais com Pedro Passos Coelho, que ganhou a eleição embora não tenha governado, o partido vem de vitória, teve de quase 8 anos sem ganhar uma eleição. Foi derrotado copiosamente em eleições autárquicas, em eleições legislativas, em eleições europeias. E nós invertemos manifestamente esse ciclo. Ganhamos eleições regionais, onde nunca tínhamos ganho há muitos anos, nos Açores, por exemplo. Na Madeira voltamos a ganhar 2 vezes, ganhamos uma vez nos Açores, fizemos um resultado praticamente de empate nas eleições europeias, embora tenhamos perdido, é verdade, mas um resultado absolutamente um outro que não tínhamos há muito tempo em eleições europeias. Ganhamos 2 eleições legislativas, reforçamos na segunda eleição legislativa, e aquilo que ninguém acreditava aconteceu. Tivemos uma inacreditável, deixem-me dizer assim, vitória autárquica, onde o PSD partia muito, mas muito abaixo do Partido Socialista e faz uma recuperação quase à Sporting ontem, não é? Absolutamente histórica. Vence em número de câmaras, vence em número de mandatos, vence em número de freguesias e é o partido mais representado na Associação Nacional de Municípios e na ANAF. Ora, este é um trabalho também partidário, de mobilização do partido, de escolha de candidatos e de confiança dos portugueses no percurso e no projeto político que apresentamos ao país. E, portanto, eu isso não tenho. Mas admite que isso um dia possa acontecer, que Pedro Passos Coelho venha a disputar a liderança de Luís Montenegro? Não faço ideia, honestamente, não sei. Eu sei que isso é muito interessante. Lá vou ser eu, mauzinho. Repara, agora nem sequer fomos nós que introduzimos o tema verdade, na agenda. Foi o próprio Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro respondeu com um desafio para ir a votos. É verdade, mas o que eu quero dizer é que isso a mim, isso não diz nada à vida dos portugueses. Eu sei que isso é interessantíssimo para comentariado. Vocês sabem, como eu, quantos espaços de comentário político existe hoje nos diversíssimos canais televisivos e nas diversíssimas rádios. Hoje, os senhores sabem, uma das minhas tarefas diárias é indicar, senhoras e senhores deputados, vou brincar, mão de obra gratuita para as televisões e para as rádios. Eu perco 1 hora por dia, à vontade, a indicar deputados para espaços de comentário. E quando não são deputados, são comentadores. Alguns deles agora até sabem que são avançados de vereadores do Partido Comunista Português. Não deixa de ser curioso, porque são apresentados sempre como grandes comentadores independentes. É sim, é, e eu nunca vou deixar de dizer estas coisas. É incrível, é incrível, é incrível. Descobriu-se agora que um senhor que ocupa um espaço de comentário na SIC Notícias, que é apresentado como um grande arauto da independência, que zurze todos os dias no governo e em tudo que mexe no centro-direita, afinal é um senhor que tem um contrato de avença com um vereador do Partido Comunista Português para falar ao telefone, pago por mais 3.000 euros por mês. Vamos para as coisas como elas são, e os portugueses têm que saber isto. Os portugueses têm que saber que as pessoas que comentam nas televisões, muitas delas têm um histórico por trás, mas esses não são obrigados a apresentar aos clientes, nem para quem trabalham. Só os políticos é que têm que dizer para quem trabalharam no passado. E eu não tenho, meus amigos, eu não tenho problema nenhum em pôr a coisa assim, porque isto isto sim é independência. Ora, dizia-vos, a propósito disso, que é preciso preencher esses espaços de comentário. Portanto, esses temas são picantes para o comentário político. Mas ouçam, isso não diz nada à vida dos portugueses. E eu preocupo-me é com a vida dos portugueses. Então, vamos falar aqui um bocadinho do Presidente da República. António José Seguro estreou-se a exigir resultados ao Governo, a convocar todos para um pacto para a saúde. A isto soma-se que já tinha dito que chumbava a reforma laboral se não houvesse acordo em concertação social. António José Seguro será uma força de bloqueio? Não acredito de todo. Honestamente, não acredito. Acredito que o Sr. Presidente da República exercerá a sua magistratura de influência de forma absolutamente independente e imparcial, procurando aquilo que ele acredita melhor para o país. Há de haver alturas, não tenho dúvidas, que eu estarei em desacordo. É assim, é normal, daí não vem mal ao mundo, lá está, preencherá vários espaços de comentários, quando o PSD estiver em desacordo com o Sr. Presidente da República, mas isso é a lógica das instituições. Creio que ele será, mais do que como disse, eu não acredito que ele será um bloqueio, será sempre uma força desbloqueadora. Não tenho sobre isso dúvida. Mas acha legítimo que um Presidente diga abertamente que chumba uma determinada reforma, mesmo que ela seja aprovada pelo Parlamento? Eu não creio que tenha sido essa a consequência última da afirmação do senhor candidato. Acho que era só uma forma de fazer pressão.
Julgo que sim, não sei se era para fazer pressão ou não, sei que o Sr. Presidente da República tem tido no espaço público, porque é o que eu conheço, uma intervenção muito forte para que se possa chegar a um acordo em sede de concertação social, e eu registro isso, e acho que ele não vai ser tudo menos uma força de bloqueio. Seguro será um presidente mais previsível do que Marcelo Rebelo de Sousa? Não sei, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, toda a gente lhe imputa essa imprevisibilidade, mas eu julgo que ele não era imprevisível, era mais... Era até previsível, nunca tomou decisão nenhuma que nós não tivéssemos a contar, sejamos francos. Ele era mais imprevisível nas coisas mais do dia-a-dia, eu diria uma imprevisibilidade divertida e interessante. Creio que o registro do Dr. António José Seguro é manifestamente diferente, isso parece-me evidente. E há um ponto em que ele já afirmou que é diferente, que é a questão da dissolução do Parlamento em caso de chumbo do Orçamento de Estado, que não seria automático. Apesar de tudo, seria um drama para o país viver em duodécimos, isso era viável? Eu não sou Ministro das Finanças, mas sempre direi que é evidente que para o país não era bom não ter um Orçamento de Estado. Era mau para o país, isso é evidente. E, portanto, tudo faremos, e creio que o Sr. Presidente da República também, para que o próximo Orçamento de Estado possa vir a ser aprovado. E, portanto, trabalharemos nisso na altura em que a questão se colocar. E estou convencido que o país não vai ter uma crise orçamental. O Chega já votou contra o último Orçamento de Estado. Acha que o PS vai continuar a abster-se nos orçamentos seguintes, neste caso no 2027? Eu espero que o Chega e o Partido Socialista viabilizem o próximo Orçamento de Estado. E vai evitar os duodécimos por tudo, porque essa seria uma situação mais... Claro que sim, acho que o país deve fazer tudo, o Parlamento deve fazer tudo, o Governo deve fazer tudo, o Sr. Presidente da República deve fazer tudo, para que o país não tenha que viver em duodécimos e possa ter um orçamento. O PS tem insistido muito na questão do orçamento retificativo como resposta às tempestades. Acha que isso será uma necessidade entretanto, ou o país vai conseguir responder... Até à data, com os instrumentos que tem. Até à data, aquilo que o Sr. Ministro das Finanças, que é, julgo eu, a pessoa mais habilitada para poder responder a essa pergunta, tem dito, é que não vê necessidade de um orçamento retificativo. O que significa que os instrumentos previstos no Orçamento de Estado e os limites de despesa são suficientes. Já que estamos a falar de dinheiro, apostaria dinheiro que a legislatura vai mesmo chegar até ao fim? O meu pai ensinou-me que teimar sempre, apostar nunca. E o dinheiro custa a ganhar. E, portanto, jamais com toda a imprevisibilidade. Não, mas a minha profunda convicção é que a legislatura vai até ao fim. Não vejo qualquer razão para que não vá. Honestamente, creio que o país perderia muito se isso não acontecesse. E seria o principal predador, seria mesmo o país. Mas não vejo vantagem nenhuma, quer para os partidos que possam motivar uma queda do governo, que a legislatura não vá até ao fim. Nenhuma. Mas aqui íamos usar a expressão é preciso dois para dançar o tango, neste caso são três. Como é que se garante que o Partido Socialista, que é aparentemente aquele parceiro que estará mais disponível para ir segurando o governo, como é que se garante que o Partido Socialista não rompa a corda? José Luís Carneiro tem-se queixado repetidamente da ausência de respostas de Luís Montenegro, da ausência de vontade de dialogar. Primeiro foram as cartas por responder. Não é verdade que as cartas não tenham tido resposta. Eu peço imensa desculpa. José Luís Carneiro que eu disse. Pois, mas não é verdade. Cada carta, eu tenho a certeza absoluta disso, cada carta que o Sr. Primeiro-Ministro recebeu, o Sr. Primeiro-Ministro acusou a recepção. E agradeceu. Agora, vejam bem, nós temos tido uma cadência de debates quinzenais extraordinária. Hoje mesmo temos outro debate quinzenal, tivemos há 15 dias. O deputado José Luís Carneiro tem todos os 15 dias a possibilidade de olhos nos olhos interpelar o Primeiro-Ministro e tem-no feito. E várias vezes, ainda há pouco tempo teve, como sabe, em São Bento, foi recebido pelo Primeiro-Ministro e, portanto, não acho que haja falta de diálogo entre o Primeiro-Ministro e a oposição e nem aqui no Parlamento, que o combate no plenário é um combate muitas vezes até que ultrapassa os limites do meu ponto de vista da urbanidade, mas depois há diálogo entre as pessoas e os partidos conversam e têm chegado a entendimentos. Honestamente não faço futurologia, não sei como é que se posicionará o Partido Socialista, mas eu acredito no sentido de responsabilidade do deputado José Luís Carneiro, honestamente, acredito mesmo. E devo-me dizer mais, e acredito também no sentido de responsabilidade, desse ponto de vista, do deputado André Ventura. O que me custa é aquela terminologia que já usei, que é uma espécie de birra, que onde um está, o outro não pode estar. Eu acho isso manifestamente infantil, pueril. Eu não vejo porque é que o Orçamento de Estado não pode ter a abstenção dos dois partidos. Não vejo, honestamente. Já não teve no último exercício. A pergunta é, o PSD não estará a esticar demasiado a corda com o Partido Socialista? Esticar a corda em quê?
falei há pouco das cartas de que José Luís Carneiro se queixou não ter tido resposta. Esta questão do Tribunal Constitucional está a criar um mal-estar no Partido Socialista. Isto é público, José Luís Carneiro disse-o, não é um facto inventado por nós, sim, claro, nem pelos comentadores. Portanto, o PSD não está a esticar demasiado a corda? Não creio, honestamente, não se trata de esticar a corda ou não, vamos lá ver, porque tem que ser a cada caso, as suas perguntas têm que ser a cada caso. A questão das cartas, as cartas foram públicas, eu não julgo, os senhores jornalistas leram as cartas são cartas onde o deputado José Luís Carneiro propõe medidas concretas e depois quando os programas são apresentados, os programas de medidas, os pacotes de medidas, muitas delas são lá vertidas e o doutor José Luís Carneiro sabe isso. Aquelas que o governo entende que deve acolher, acolhe. Agora vamos também ser claros, não se governa a partir do Largo do Rato, governa-se a partir de São Bento, não é de São Caetano Lapa sequer, é de São Bento que se governa. É quem foi mandatado pelo povo para governar e pela Assembleia da República que governa, não são os partidos da oposição. Portanto, é bom que se tenha consciência disso. E, portanto, não acho que aí haja nenhuma descortesia sequer. Aliás, salientei que havia até todo o tratamento, como não pode deixar de ser, de cortês e de respeitabilidade perante um partido que é absolutamente estruturante e histórico da nossa democracia, como é o Partido Socialista. E, portanto, não vejo aí nenhum desrespeito, não há nenhum esticado de corda. Pelo contrário, veja, a Lei da Nacionalidade está no Parlamento. O Partido Socialista não esteve na aprovação da Lei da Nacionalidade. Mas quer o grupo parlamentar do PSD, quer o Governo, está a conversar com o Partido Socialista novamente, depois do chumbo do Tribunal Constitucional, para podermos trazer também de novo o Partido Socialista para a Lei da Nacionalidade. Agora, é assim, quando, é como disse, para dançar o tango é preciso 2. Neste caso, já não é um tango, é uma coisa mais elaborada, que muitas vezes é preciso 3. Às vezes é mais difícil, mas se um não quiser, não é possível. O PSD está a apostar, ou está apostado na ideia de que o Partido Socialista correu-lhe tão mal as últimas eleições que terá medo de provocar uma crise? Não, de todo. É essa a tática do PSD? De todo. Isso, quer dizer, ontem correu mal, amanhã pode correr bem. Isso, a confiança dos eleitores acaba cada partido conquistá-la. Não estamos a apostar em nada disso. Não é por isso que estamos a apostar na estabilidade política. Estamos a apostar na estabilidade política, primeiro porque temos consciência de que estamos a governar bem. Eu diria mais, estamos a governar muito bem. Estamos a governar, a resolver os problemas concretos do dia-a-dia das pessoas e a procurar fazer transformações que preparem o país para o futuro. E, ao mesmo tempo, estamos convencidos que isso não acontecerá porque a estabilidade política é mesmo bem em si mesmo. Às vezes isto parece um lugar comum, mas é muito interessante ver a importância da estabilidade política designadamente no início das legislaturas, quando chovem, mas chovem mesmo, pedidos de associações profissionais, de ordens profissionais, de representantes sindicais, de forças vivas da sociedade civil, que pedem audiências aos grupos parlamentares e dizem: ai meu Deus, nós estávamos quase a atingir o fim de um processo legislativo que há anos que andamos com isto e agora vamos ter que começar tudo outra vez. Porque é mesmo verdade, as pessoas têm que perceber que a estabilidade política é necessária para levar até ao fim reformas, processos de transformação, legislação que muda coisas na vida das pessoas e que cada vez que é interrompido, volta tudo à estaca zero. Veja bem, cada vez que uma legislatura é interrompida, é necessário eleger novos órgãos externos para a Assembleia da República. Por amor de Deus, não me ponham nesse calvário. Uma questão sobre a Lei da Nacionalidade, porque falamos dela. O Chega garantiu que não quer desistir de pontos como a perda da nacionalidade se forem cometidos vários crimes por cidadãos naturalizados. Acha que é bluff esta linha vermelha do Chega? Em processos negociais em curso, o líder parlamentar do PSD não faz comentários. Acho que é uma posição responsável. Eu sei que é muito chato para os senhores jornalistas, mas eu creio que é a minha responsabilidade. Enfim, vocês fazem o vosso trabalho, eu quero fazer o melhor que sei e posso. E eu entendo que não devo, de facto, alimentar no espaço público e muitas vezes com prejuízo. Ainda ontem alguém me dizia: preciso explicar bem esta coisa dos órgãos externos para não haver uma narrativa que ponha o PSD de uma forma... Eu sei que isto tem custos. Muitas vezes não explicar aos senhores jornalistas e através dos senhores jornalistas ao país aquilo que aconteceu ou que está para acontecer ou quais são as nuances das negociações. Isto tem custos para o PSD. Mas eu sinceramente acho que do ponto de vista institucional e do ponto de vista da responsabilidade é o melhor que eu posso fazer a bem das pessoas. Tem custos. Se calhar tem, mas eu prefiro assim. E ainda acredita que o Partido Socialista pode chegar a um entendimento, a um acordo, a uma posição em que seja possível
também contar com o voto do Partido Socialista. Claro que acredito, na questão dos órgãos externos. Claro. Na lei da nacionalidade. Claro que acredito. Uma última pergunta, Hugo Soares. A decisão do Tribunal Constitucional sobre a divulgação da lista de clientes do Primeiro-Ministro, isso causa mal-estar no PSD? A forma como o Tribunal Constitucional decidiu? Não causa mal-estar no PSD, mas essa é uma questão muito Poderá ser aplicada também a outros ministros. Essa é uma questão muito interessante e, se tivermos tempo, eu gostava de perder algum tempo com essa questão. Porque eu acho que vale a pena fazermos todos essa reflexão. Em primeiro lugar, ninguém diz, mas é bom que se diga de uma vez por todas, que o Tribunal Constitucional não se pronunciou sobre a matéria de facto. O Tribunal Constitucional não apreciou o recurso do Sr. Primeiro-Ministro. Aparentemente, também ninguém diz se há mais algum recurso ou não pendente no Tribunal Constitucional sobre essa matéria. O que é que está em causa para que de uma vez por todas se perceba isto? Vamos dar de barato, espero eu, que não haja ninguém no país que não conheçam os clientes da dita Spinum Viva. Foram tornados públicos, foram conhecidos, foram escrutinados, quer pelos jornalistas, quer pelo país, quer pelo Ministério Público. Portanto, sob esse ponto de vista, esta decisão não se aplica ao Primeiro-Ministro. O que é que acontece? A entidade da transparência entendeu que, do ponto de vista legal, do meu ponto de vista mal, porque não tem respaldo na lei, que deve pedir ao Sr. Primeiro-Ministro o nome dos clientes de uma empresa que não é do Primeiro-Ministro, mas que deve pedir o nome desses clientes e que os deve publicar num site. E o Primeiro-Ministro disse, bem, os meus clientes já são conhecidos, mas eu quero dizer ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre isto, porque este é um mau princípio. É um mau princípio porque viola a liberdade, se quiserem, de concorrência, o segredo profissional, e vai ser, não tenho dúvida, inibidor que muita gente venha para a política, porque, pelos vistos, e não tem vindo no jornal, querem estender agora essa obrigatoriedade, evidente, se querem para um, tem que ser para todos, até a gestores públicos. Agora, façam esta reflexão comigo. Faz algum sentido convidarmos para gestor público, já não é fácil, para uma empresa pública, um quadro, um gestor qualificado, que trabalhou até hoje no privado, e o senhor ter que vir dizer quem eram os clientes das empresas que tinham? O gestor público não vai estar numa empresa pública a vida toda, nem um político, espero eu. Tem que ter vida, tem que ter independência, tem que poder dizer que não às pressões, tem que poder sair da política para ter vida, para saber o que é pagar salários, o que é receber salários. E é evidente que uma coisa como esta esmaga, acaba com a possibilidade, primeiro, de recrutarmos os melhores e depois de alguém que queira vir para a vida pública voltar para a sua vida profissional. Portanto, não compreendo a decisão. Uma coisa é o Constitucional. escrutínio, outra coisa, eu vou ao ridículo da questão. Eu espero que isto nunca aconteça, mas vou ao ridículo da questão. Vão perguntar ao Sr. Presidente da República, que tinha uma empresa de vinhos e de quem foram os clientes a quem ele vendeu o vinho. Por força da lei, eu peço desculpa estar a pôr as coisas assim, olha, com esta clareza, é a primeira vez que eu digo isto, porque isto é ultrajante. É ultrajante. Isto faz algum sentido? Vamos todos refletir sobre isto. E há ou não há coragem de dizermos de uma vez por todas que temos que mudar isto? Eu gostava de fazer essa reflexão com todos. Porque, vejam bem, o escrutínio e a transparência têm que existir. Isso não há dúvida nenhuma. Ninguém está aqui a fugir ao escrutínio. No caso do Primeiro-Ministro, essa questão já nem se coloca. Porque nunca houve tanto escrutínio sobre uma pessoa, nunca houve tanta... enfim. Mas, caramba... olha, eu... estou aqui a pensar se devo dizer, se não devo, mas... Por favor. Eu percebo. Mas vou mesmo dizer. Há dias vi e achei muito interessante, mesmo muito interessante, uma notícia que dizia que o Dr. António José Seguro, e muito bem, estava a fazer a transição para a presidência da República de forma segura e tranquila. E estava a preparar a sua vida. E que tinha passado as suas empresas para o nome dos filhos e que tinha convidado o irmão do líder parlamentar para gerente de uma dessas empresas, ou administrador dessas empresas. O irmão do líder parlamentar do Partido Socialista. E a notícia era que estava a fazê-lo de forma tranquila, segura. E eu não posso deixar de apelar à reflexão de todos. O Primeiro-Ministro, quando foi eleito presidente do PSD, transferiu a empresa que tinha para os filhos. Fez exatamente a mesma coisa.
Às vezes parece que isto é tudo uma confusão. Ele fez exatamente a mesma coisa na altura. Só não convidou nenhum irmão meu para gerir as empresas, porque eu não tenho nenhum irmão e se calhar não confiava. Mas imaginem que o primeiro-ministro tinha convidado o irmão do líder parlamentar. Vejam bem o que aconteceu com essa história patética da SPI não viva. E agora a forma como se faz o escrutínio, creio que agora é que está bem, do Sr. Presidente da República. E bem, era até uma vergonha que se fizesse de outra forma. Uma vergonha mesmo para o regime. Uma última questão, estamos mesmo a terminar, porque falou em escrutínio, e foi público, a meio do mês de fevereiro, que o Ministério Público abriu um novo inquérito sobre a construção da casa do Primeiro-Ministro em Espinho. Não vou perguntar pelos detalhes do caso. Também não sei. Mas pergunto-lhe se atribui alguma intenção ao Ministério Público nesta sucessão de investigações. Não, de todo. Não, de todo. Não atribuo nenhuma intenção ao Ministério Público. Não há nenhuma em primeiro lugar, judicialização da política? Às vezes há coincidências. Ou politização nem é neste caso. Às vezes há coincidências que nós nos perguntamos, mas será que isto... Mas cá tem tudo uma explicação. No caso concreto, não sei se é um novo inquérito, que até é um inquérito que é mais antigo, segundo as notícias, mas não quero estar a contrariar aquilo que o Miguel disse. A esse propósito, devo dizer o seguinte: eu confio inteiramente na justiça portuguesa e confio inteiramente na seriedade do Primeiro-Ministro. E a esse propósito, lembro-vos que eu próprio, foi noticiado, foi abertura de telejornais, foi aberto um inquérito no Ministério Público e outro na Inspeção-Geral de Atividades de Saúde, creio que é assim que se diz, a propósito de uma cirurgia que eu terei feito, que fiz efetivamente, e onde as suspeitas e a denúncia era de que eu teria passado à frente de uma data de pessoas e que tinha tido um tratamento de privilégio. O Ministério Público fez aquilo que lhe competia, perante uma denúncia, mais às vezes anónimas e covardes e insidiosas, abriu o inquérito e vai ver se há fundamento ou não. Eu ainda hoje não sei como é que está esse inquérito a meu propósito. Não sei. Sei que abriu telejornais. Sei que, passado uns dias desse inquérito ter sido aberto, eu tive a comunhão do meu filho. E sei que uma colega do meu filho que fazia a comunhão naquele dia foi dizer ao meu filho o seguinte: o meu irmão mais velho que está aqui na comunhão perguntou-me se o pai do Gonçalo não tinha vergonha de vir à comunhão depois das notícias que saíram que ele andou a passar à frente das pessoas numa cirurgia. Eu digo-vos isto porque eu estou à espera do resultado desse inquérito e quero que o dia o Ministério Público diga o que aconteceu. E eu não tenho dúvida nenhuma que só tenho um resultado, que é arquivamento. Eu não passei à frente de ninguém, não tive nenhum tratamento de privilégio. Mas eu quero que as pessoas percebam as consequências da forma como as questões são tratadas no espaço público. O meu filho lidou muito bem com isto, sem problema nenhum, sabe o pai que tem, e também sabia que não passei à frente de ninguém. Mas percebam que estas coisas têm um impacto na vida das pessoas muito grande e que devem ser tratadas com, pelo menos, espero eu, com o máximo de recato e com a maior presunção de inocência. Eu lembro sempre este pretexto, um dos maiores exemplos da minha vida, que foi o Dr. Miguel Macedo, que, como sabem, podia ter sido tudo no país, e foi muita coisa, felizmente, e foi um político de mão cheia, contribuiu muito para o país, e que viu a sua vida absolutamente exterminada, do ponto de vista político, do ponto de vista profissional, já agora, e até do ponto de vista pessoal, durante anos e anos, num processo judicial que o absolveu de todos e quaisquer atos que possam ter sido considerados suspeitos, porque efetivamente era um homem, uma integridade, uma seriedade à prova de bala. Ora, o mesmo aconteceu com a história do caso Spin não viva. Portanto, estas matérias devem ser tratadas com recato, com juízo, porque as pessoas têm família, as pessoas têm filhos, e a Justiça deve fazer o seu trabalho. Ninguém está aqui a dizer que a Justiça não faça o seu trabalho. Pelo contrário, eu até disse que não encontro nenhuma agenda política no Ministério Público e que quero que o Ministério Público façam essas investigações quando devem ser feitas. Mas é preciso haver aqui peso, conta e medida. Hugo Soares, muito obrigado por esta entrevista ao Observador e até à próxima. Eu é que agradeço.